Falar em público pode ser um pavor para muita gente, mas você sabe que falar bem em público também pode ser um acelerador de carreira. E depois de 10 anos dando aulas e agora palestras, eventos, eu reuni aqui algumas dicas para que você, mesmo que você seja tímido, consiga falar muito bem em público e consiga também alavancar sua carreira. Ei, você tá bom? Eu tô bom, obrigado por perguntar. Eu sou o Lucas Gilbert. Aqui é o Lucas Gilbert e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre 6 truques de ouro infalíveis para você falar bem em público, mesmo que você seja uma pessoa tímida e introvertida. E antes da gente entrar nessa nossa lista campeã, eu vou te pedir para, se você está gostando dos conteúdos aqui no canal, esteja vendo valor em todos os vídeos que eu venho postando por aqui, ainda mais nessa nova linha editorial, a gente falando mais sobre comunicação, deixa o like, compartilha esse vídeo para alguém, manda no WhatsApp, dá uma de tia de do Zap e compartilha para todo mundo. E claro, o mais importante, se inscreve aqui no canal, que é muito importante ter você fazendo parte da nossa família, mesmo que você caiu de paraquedas nesse vídeo. Mas, dito isso, vamos lá ao nosso vídeo 6 truques para falar melhor em público. E o primeiro truque é: evite memorizar discursos. Quando a gente vai falar em público, tem que fazer uma apresentação na frente da sala, ou então fazer uma apresentação ali no trabalho, ou quem sabe dar uma palestra para mais gente. Quando a gente fica nervoso, no final das contas, a gente fica querendo memorizar. O maior medo é dar branco. Já sentiu isso? Medo de dar branco na hora de apresentar? Pois é, isso é super comum. E para poder a gente combater esse medo de dar branco, o que a gente faz? Tenta decorar. Pega uma folha de papel, escreve, tenta decorar frase por frase, porque assim vai parecer que a gente está mais preparado, que a gente domina mais o nosso conteúdo. E pelo contrário, ao tentar memorizar uma fala muito longa, a tendência é que dê branco. E a sua memorização, ela é baseada em sequenciamento. Então você vai lembrar a próxima frase devido à última. Uma frase é gatilho sempre para a próxima. A memória funciona bastante dessa forma. E isso faz com que esse sistema de memorização seja um castelo de cartas. Porque se por um acaso você esquece uma frase, isso embaralha toda a sua memória e você perde o fio da meada para o resto da apresentação. E aí sim você vai demonstrar nervosismo, vai demonstrar falta de preparo, e não é isso que a gente quer. Não memorize. Truque número 2, encontre conforto na audiência. Como assim? Muitas vezes a gente fala para muitas pessoas, ao falar em público a gente fica intimidado. São muitas pessoas olhando pra gente, inclusive muitas pessoas esperando só o momento da gente falhar para cair na risada ou então criticar pro coleguinha do lado. Pra gente não se preocupar com isso, uma técnica inclusive clássica quando a gente treina oratória é você não olhar pro público em geral. Não olhe para sua sala de aula inteira ou para todos os seus colegas de trabalho. Procure ali ou um rosto familiar, um rosto que te deixa confortável, ou uma pessoa desconhecida, mas que tá ali com uma linguagem corporal mais solta, mais aceitando o seu conteúdo, e foque nela ou em poucas pessoas e module o que você está falando de acordo com as reações dessa pessoa. Quando ela está mais aberta, ela vai rir, ela vai fechar a cara, ela vai mostrar mais interesse, menos interesse. E você olhando para essas poucas pessoas ou para essa única pessoa, você consegue parecer que você está falando para praticamente uma pessoa, um grupo muito pequenininho de pessoas, e você não fica tranquilo. Você simplesmente ignora que tem muitas pessoas te ouvindo. E muitas, para algumas pessoas, são 5, outras são 10, outras são 500, outras são 5.000 pessoas. Não importa. Se você se sente desconfortável com muitas pessoas te ouvindo, esse número é particular seu. O que importa é você escolher 1, 2, no máximo 3 pessoas para você focar ali o seu campo de visão principalmente e entender as reações e encontrar conforto nelas. Truque número 3, o seu corpo tá pegando fogo. Sim, você lembra daquela brincadeira de criança que a gente falava o chão é lava? Basicamente, tinha alguns lugares do chão que a gente não podia pisar porque na brincadeira é lava vulcânica e a gente acaba morrendo. Pois é, a brincadeira é parecida com essa, só que tem relação ao seu corpo, como se seu corpo estivesse pegando fogo. O que isso significa? Você está proibido de encostar no seu corpo. É proibido que você se encoste. Como assim, Lucas? É porque quando a gente está falando de oratória, de falar em público, a linguagem corporal ela é muito importante. Você precisa
comunicar bem com o seu corpo para sua voz sair boa, para sua entonação sair boa, para sua confiança crescer. Então é muito comum a gente ver pessoas com a mãozinha para trás e isso faz a sua cabeça ir um pouco para baixo, o seu olhar fica baixo, segurando a mão aqui na frente, ou então cruzando o braço, várias coisas assim. Então, o que você precisa fazer é, o seu corpo tá pegando fogo, suas mãos não podem encostar no seu corpo. Truque número 4, abrace o silêncio. O silêncio é seu amigo. Quando você está falando em público, muitas vezes a gente quer mostrar domínio da situação, então a gente acha que momentos de silêncio significa momentos de insegurança, de dúvida, de falta de conhecimento. Mas não, utilize o silêncio ao seu favor. Quando a gente está nervoso, qual que é a nossa tendência? Duas coisas. Primeiro, acelerar muito a fala. A gente quer falar muito rápido, porque tem muita coisa na cabeça, a gente quer cuspir aquilo ali o mais rápido possível para ficar livre. Olha, você viu tanto que eu acelerei a minha fala nesse momento? A gente quer cuspir para ficar livre. Não, calma, relaxa. Se você já está naquela posição de falar em público, você precisa relaxar e abraçar o silêncio. Diminui um pouco a velocidade da sua fala, module inclusive a velocidade de acordo com a necessidade do momento. Inclusive temos um vídeo sobre isso, sobre alguns truques também para você conseguir modular a sua fala, para conseguir falar melhor. Então vou colocar aqui em cima o link desse vídeo, achei muito importante você assistir também. E a segunda coisa que fazemos quando estamos nervosos é vício de linguagem. A gente tem a mania de falar muito tipo isso, tipo aquilo, ou qualquer outro vício de linguagem que você pode ter. Não é isso, né? Muitas pessoas têm esse tipo de vício de linguagem e aquelas expressões de pensamento que a gente fala, que é o a gente coloca sons na hora que a gente está falando para não dar silêncio, para não parecer que a gente está ali não dominando aquela situação. É o contrário, é muito pior ficar falando. Então, é porque eu acho que você faz isso quando o seu chefe cara, é muito pior. Use o silêncio ao seu favor. Dê pausas, pense tranquilo, fale num ritmo mais tranquilo. Isso com certeza vai fazer você ficar muito mais calmo e confortável na hora de falar em público. Só isso, inclusive, te permite a respirar mais. E se você está respirando melhor, com mais espaçamento, mais tranquilo, você fica, obviamente, mais calmo. Truque número 5, quebre o gelo com a audiência. Como assim quebre o gelo com a audiência? Utilize algumas pessoas da audiência para você poder fazer algumas perguntas, algumas interações, porque isso vai te relaxando. Tira a responsabilidade de ser só sobre você ali o tempo inteiro. Tira um pouco o foco de você. Então, se você está, por exemplo, fazendo uma apresentação na sua sala de aula, na escola, na faculdade, ou então no trabalho, estou pensando nem na palestra muito grande, você pode trazer algumas perguntas. Então, você já vai conhecer alguns colegas seus, são pessoas conhecidas, então você pode, o que você acha disso aqui? João, Maria, você pode fazer algumas perguntas sobre alguma situação dali, alguma brincadeira que é quase uma piada interna ali da turma para eles rirem. Você conseguir mexer com as pessoas ali, claro, sem deixar elas também em situações constrangedoras. E se você não quiser falar com uma pessoa específica, porque você tem vergonha, você acha que vai ser mal recebido, utilize a audiência toda como uma forma principalmente de pesquisa. Quem aqui já viu tal coisa? Levanta a mão. Ah, todo mundo. Quem não viu, deixa eu falar um pouco sobre isso. E truque número 6, troque as informações técnicas por uma história. É claro que muitas vezes informações técnicas são importantes, mas simplesmente passar informação quando você está falando em público é muito chato. As pessoas perdem o interesse, fica técnico, não é envolvente. Por que as pessoas ficam sentadas 2 horas, às vezes 3 horas, numa cadeira, olhando para uma tela para assistir um filme no cinema? E as pessoas pagam por isso. Porque no cinema não é um tanto de dado que eles vão passando para você ter conhecimento. No cinema tem uma história. Então, sempre que você for passar algum assunto, sempre tente desenhar isso dentro de uma narrativa, dentro de uma historinha. E não necessariamente a historinha que tem um personagem, que existiu o João, que estava na casa dele em Praia Grande, São Paulo, não sei. Não é isso que você vai precisar fazer. Você precisa tentar criar uma narrativa que seja interessante. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui, eu tento, mesmo te passando informações técnicas, te passar de uma forma um pouco mais interessante. Eu faço um top 6, eu vou passando tópico por tópico, eu crio uma introdução interessante para te gerar curiosidade para continuar assistindo o vídeo. Dentro desse top 6, eu tento
contar de uma forma mais lúdica para você conseguir imaginar, visualizar essa situação. Coloco uma historinha ou outra no meio para ficar mais leve. Então não necessariamente é tipo contar uma história, como se fosse, não, vou narrar um romance aqui que tem o conteúdo dentro. Não, é só você transformar uma narrativa que seja um pouco mais interessante de ser ouvida, como você talvez tenha achado esse vídeo dessa forma, se você chegou até aqui ao final. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.